Olá, sonhadores! Olha a gente aqui de volta e que bom! E olha, com um sonho tão complexo, eu acho, tão diferente. O bom é que o sonhador manda aqui meio que um histórico do momento que ele está vivendo. Ele é um rapaz de um pouco mais de 30 anos e que há alguns meses saiu da cidade natal e está morando numa cidade maior por causa do trabalho, e foi muito difícil ele tomar essa decisão. Por quê? Porque ele é filho único, os pais não são tão jovens, e ele ficou assim muito hesitante de tomar essa decisão. Mas ele também, por outro lado, sabia que para o próprio desenvolvimento dele, profissional e pessoal, que seria bom que ele saísse, que ele fosse para esse trabalho que o solicitava, para essa cidade maior. Mas ele foi com muita dificuldade, porque a relação com os pais, segundo toda a descrição dele, sempre foi uma relação muito próxima, até de muito controle e de uma certa manipulação emocional, que é perfeitamente compreensível, né? Mas pai e mãe fazem isso mesmo. Mas olha só então o sonho que ele tem agora, depois de alguns meses que ele saiu, enfim, da casa paterna e está vivendo sozinho. Sonhei com minha mãe grávida, e aí ele põe assim 3 exclamações, no grávida. Grávida do segundo filho, eu disse que ele é filho único, então. E a mãe estava dirigindo o carro, eu de passageiro, e ela dizendo que a cesariana seria amanhã. E eu, mas você está de 3, 4 meses. A sensação durante todo o sonho era de angústia, que eu perderia meu espaço de filho único, precisando dividi-lo agora com um irmão. Minha mãe, no sonho, era bem assertiva, decidida e segura. E aí ele diz assim, coisa que não corresponde muito à realidade mesmo, Gente, veja bem, é um sonhador, já, com seus 30 e poucos, e a mãe está grávida. Depois de todo esse histórico que eu relatei, da relação dele com os pais, especialmente com a mãe, da necessidade que ele sentiu de viver a vida dele mais longe, digamos, desta família, de uma certa forma controladora, como ele descreve. E aí, de repente, a mãe está grávida do segundo filho. Mas vejam bem, esta mãe ainda é aquela que dirige o carro. Ela ainda tem o comando. Ele é um passageiro. Ele não tem autonomia, embora tenha saído de casa. Vejam só, ainda é a mãe que está no comando. E é muito comum acontecer de a gente dizer, agora eu vou sair de casa, vou me livrar. Não é bem assim. A gente pode até mudar fisicamente de lugar, mas emocionalmente, psicologicamente, a gente pode continuar preso a uma dinâmica que até aquele momento de sair de casa nos alimentou. E aí, para surpresa nossa, passado um tempo, nós continuamos como passageiros de um carro onde a mãe, onde essa presença tão forte na vida do sonhador comanda. É ela quem dirige ainda. Mas a gente tem aqui um dado novo nessa história. A mãe está grávida e ela diz para ele que a cesariana vai ser no dia seguinte. E ele diz, puxa, mas você está de 3 ou 4 meses, olha o espanto. Então se apresenta aí
a oportunidade, e aí ele coloca aqui, inclusive, que durante todo o sonho, ele sentia a angústia de perder o espaço de filho único. Então, o sonho parece estar sinalizando a possibilidade de ele realmente perder este lugar que ele, na verdade, por mais que tenha querido sair desse cerceamento, vamos chamar assim, por mais que ele tenha querido sair, traz uma angústia muito grande no momento em que ele sabe que ele vai perder este posto de filho único. A mãe está grávida. E aí ele diz aqui, mas você ainda está de 3, 4 meses. Pelo que ele me relata, é mais ou menos esse o tempo que ele saiu de casa. Então, parece que começa a se desenhar a possibilidade de ele sair, digamos assim, de protagonista nesta relação, às vezes até meio simbiótica, né, que mães têm com os filhos, e que pode haver uma correspondência de filho também ter com a mãe, né, ou com os pais. No caso, parece que é muito com a mãe, porque é ela que está no comando. Mas ele tem a consciência, ele se espanta, ele diz, mas você só está de 3, 4 meses. Mas ela estava segura quanto ao que ela dizia. De onde a gente pode ampliar num sentido de, passados esses meses da saída física da casa paterna, pode ser que este sonhador agora comece a lidar com a possibilidade de ele se libertar, de ele sair da cena principal como filho único. A mãe anuncia que tem um outro ser no caminho. Que filho? Porque, lógico, o sonho é do sonhador e todos os elementos pertencem ao sonhador. Pode estar nascendo aí desta mãe, ainda no comando, um outro filho, um outro ser, um outro sonhador, tá? Um outro personagem. Pode estar nascendo uma outra qualidade de filho. Mas isso parece que choca o ego onírico. Primeiro, ele já se choca por ela estar grávida, mas ele fica ainda mais angustiado quando ele se dá conta que o espaço que ele ocupou até agora, ele vai perder, vai nascer alguém. E aí ele diz assim, precisando dividi-lo agora com um irmão. Sonhador, a gente poderia, quem sabe, sugerir que tem aí uma perspectiva muito positiva. No momento em que você se dá conta que vai nascer, né, um outro filho, vai nascer um outro você, digamos, desta mãe, mas este outro você pode sim te dar a oportunidade de tirar você de cena, de quem sabe você não ser mais o passageiro nessa história, onde uma mãe ainda tem o comando, mesmo você já estando fora do circuito objetivo, né, da vida da vigília. Mas, psicologicamente, você ainda é conduzido por esta força materna. No momento em que ela diz que está grávida, que tem aí um filho a caminho e que já vai fazer uma cesariana, mas veja que a cesariana não é o parto natural, né? A criança não está vindo na hora que quer, e você se dá conta de que ela só está grávida de 3, 4 meses. Será que você, nesse tempo que deixou a casa dos pais, se percebe como uma possibilidade nova, um ser novo, um indivíduo com novas possibilidades, e você está espantado? Ou, vamos ainda por uma outra linha, está difícil a vida independente, a vida sozinho, a vida sem mamãe no comando? Agora estou falando da vida concreta, da vida acordada,
porque você morando sozinho, mamãe não está sabendo mais que horas você chegou, com quem você saiu, se você comeu. E isso pode, inclusive, ser para você uma dificuldade. Porque enquanto tinha alguém conduzindo, quem sabe não era mais fácil dar conta da vida do que agora que você tem que responder por você mesmo. E aí você diz, puxa, mas já vai nascer? É um parto prematuro, lógico, 3, 4 meses. E aí, o que você me diria? Este ser que nasceu numa escolha feita, né, numa saída de casa, no habitar um novo mundo, este ser que nasceu, está muito difícil de habitar esse mundo, nasceu prematuro, só você vai poder dizer qual é o sentido desse símbolo. Uma coisa é clara, a mãe continua no comando e você de passageiro, mas temos aí uma possibilidade de você deixar de ser o personagem principal nessa relação. Vai ter que dividir espaço. Com quem? Com esse outro que está nascendo? Com esse outro você? Com este outro filho desta mãe? Quem está nascendo? Mas nascendo prematuro, será? Essas são questões que exercem uma pressão sobre o ego, sobre o ego onírico, evidente, porque ele está se sentindo angustiado aqui no sonho, mas sobre o sonhador na vida acordada. Ele tem que se observar neste momento da vida, passados meses da saída dele de casa. Quem é ele? Ele é o indivíduo que vai, sei lá, para um segundo plano, que vai ter que dividir um espaço com um irmão, ou é aquele que se sente ainda não formado para nascer de novo? Até porque ele está nascendo dessa mãe. Cabe a você saber qual é o lugar que você ocupa na sua história. Muito obrigada.